E o Bruno Melo mandou. Como a Câmara atuará com o STF agindo politicamente? Essa pergunta foi para o Bilinski, né? Tá. Então, a gente tem diversos projetos que visam... Primeiro, só comentar aí a galera. Larga o celular. Pessoal, tu viu? Então, porra, deixa eu falar um negócio pra vocês. Como que eu ia te dar esse recado, então, eu falei pro Glauber, eu falei assim, Glauber, a gente tá... eu tenho um tempo super limitado, eu tenho que ficar no QAP, tem muita coisa acontecendo, mas eu quero ir. Você topa? Se eu precisar, você me deixa usar o celular de boa, sem novidade? Ele falou, não, sem novidade a gente pilota, entendeu? Então, se você acha que eu tenho que largar o celular, para de frescura, Joe. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. Existem diversas propostas de alteração do funcionamento do Poder Judiciário, dos limites do Poder Judiciário. A pior ditadura é a ditadura do Judiciário. Porque você não escolhe os ministros do Supremo, você não consegue fazer impeachment do ministro do Supremo com facilidade, tá? Depende do Senado. E os senadores têm, né, o rabo amarrado com os ministros, tá? Porque existe foro privilegiado. Certo? Por que existe foro privilegiado? O cara pensa assim, não, para não ficar processando o ministro, o deputado. Não. Serve por quê? Porque você suprime instância, pô. Supressão de instância é prejudicial. Eu não quero ter foro privilegiado. Só tem uma, né? Eu não quero ter foro privilegiado, só tem uma instância na mão dos ministros do Supremo. Você entendeu? Se eu sair na mão aqui agora com o Glauber, aonde vai ser o processo? No STF. No STF. Eu vou te processar, porque bater incapaz é foda, né, irmão? Porra, quer bater, bate no mano, volta. Aí eu vou em cana, bicho. Eu vou em cana porque os ministros do Supremo não gostam de mim. Entendeu? Esse é o ponto. Mas será que eles não gostam de você? Eu acho que... não sei. Não vou entrar nessa, né? Mas a questão existem diversos projetos. Existe uma proposta de emenda à Constituição do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso grande príncipe, né, do estado de São Paulo, que fala sobre a estrutura do Supremo. Existe a CPI do Van Hatten, que fala sobre abuso de autoridade pelo Supremo Tribunal Federal. Então existem diversas medidas e a gente já é a favor de todas elas, assinamos todas elas e defendemos com certeza a limitação do Poder Judiciário. Qual é o sentido do freio contra pesos lá na Constituição? É exatamente isso. É impedir que um poder tenha mais força do que os outros, que não é o que está acontecendo agora. Mas, Glauber, eu conversei hoje com alunas do 9º ano de Direito de uma faculdade de Santa Catarina. Quando eu entrei na faculdade, bicho, ninguém sabia o nome de ministro do Supremo. Ninguém sabia. O Supremo não estava na mídia. Sim. O Supremo estava lá julgando questão constitucional. Fazendo, né? A gente lia ementa de julgado só para fundamentar uma coisa ou outra. Ele não ficava dando prazo de 5 dias pro cara explicar A, B ou C. Isso aqui é novo, isso aqui é recente. Isso aqui veio aqui, ó, de 2018 para cá. Tá? É o clima. Mas tem, assim, meu irmão, tem um certo protagonismo na minha percepção, né? Do Supremo desde a época do Joaquim Barbosa, né? Aqueles julgamentos lá. Sim. Aí a Globo começou aí era a passar... assim, era anencéfalo. Entendeu? Eu lembro desse julgamento. Foi um julgamento, passou na mídia, não sei o quê. Mas, cara, era uma questão Depois de direito constitucional. Sim. Depois veio os casos de corrupção lá, do mensalão. E começou a ficar, entendeu? Aí politizou e aí vai tendo os ajustes políticos. E aí a ladeira abaixo. Né? O judiciário deixa de ser judiciário. Sim. Aí você tem o primeiro grande indicado, né, que eu lembro, eu estava na faculdade. O Dias Toffoli foi indicado a ministro do Supremo. Qual que é a carreira do cara? Ele deve ser um grande jurista. Qual que é o mérito dele? Advogado do PT. Aí ele merece ser ministro do Supremo, interpretar a Constituição. Por quê? Porque ele é advogado do PT. Porra. E tu sabe que esse trecho da nossa conversa também é sensível pro canal. Sabia? Ele vai te derrubar, cara? Não, porque até isso... Então eu não posso falar que ele não passou no concurso pra juiz? Não. 3 vezes? Até essa questão, quando a gente coloca... Eu não sei se é 3, talvez seja fake news. Se eu falar 4 é fake news? Falou o termo Vou ser processado? correto. Hein? Até essa questão, quando você questiona e você pensa de alguma forma diferente, quando envolve poderes constitucionais e tal, tá difícil, cara. É difícil, é complicado. Eu
Eu tenho muito medo, assim. Eu fiz um discurso ontem, cara, que eu virei pra toda a Câmara dos Deputados e perguntei assim, quem aqui que tem coragem de falar mal do Xandão? Ninguém levantou a mão, cara. Isso é muito preocupante. Quem teve foi o Daniel Silveira. Hoje tá sendo julgado, sabia? É hoje? É muito triste, cara. Muito triste mesmo. Vem cá, cara. A máquina, seja ela o judiciário ou qualquer coisa, a polícia, a máquina quando quer bater, pega um pra Cristo e bate com força pra servir de exemplo. Até o cara se matar. E aí desencoraja os outros. É mais ou menos nesse ponto que eu te falei em relação a aqui. O que acontece, irmão? No passado, assim como não tinha rede social, Joãozinho, Dona Maria, ninguém tinha voz. Hoje, minimamente, o cara que se ele tiver 50 seguidores, não precisa ter 50 mil não, 500 mil Zap, não. irmão. 200 contatos no telefone. Se ele tiver 50 e abrir uma live, se tiver 3 pessoas dispostas a ouvir ele, a mensagem dele vai ser passada para 3 pessoas. Então, no passado, qual policial abria a boca com orgulho da carreira dele? Não tinha. Com o podcast, você vê um camarada de 30 anos de polícia que não tem nem rede social se emocionar ao vivo aqui, lembrando do que é a polícia para ele, de como foi. Então, de fato, a gente vai dando voz e vai mostrando heróis que antes não eram desconhecidos, não eram narrados como heróis, entendeu? Desconhecidos. E aí o sistema quer bater, ele pega um de grande destaque e bate com uma força absurda. Mártir. E aí serve de exemplo, inibe o resto, é isso? Com certeza absoluta. Pô, mas eu fico preocupado, irmão. Você é o maior, cara. Porra. Mano, volta. E agora, mano, volta? Não duvido que você seja proibido de falar sobre determinados tópicos. Seja proibido de contar casos, seja proibido de contar histórias, ocorrências, e que os vídeos do seu canal sejam derrubados. Eu não duvido. E tudo isso tem a ver com o quê? Quem são os caras que vão... O que você está estimulando? Você está estimulando que o cara seja maconheiro ou que ele seja polícia? Assistindo aqui o Fala Glauber. Polícia. Você está estimulando que o cara seja a favor das forças de segurança pública ou contra? Você está indo contra tudo aquilo que está na televisão, cara. Tropa de Elite, o filme, é o maior exemplo de uma cagada da Globo. Eles acharam que eles iam lacrar. Que eles iam fazer uma imagem terrível do BOPE, que ninguém ia querer entrar pra polícia. Existe uma geração de policiais que entrou na polícia por causa do Capitão Nascimento, caralho. Uma geração inteira que entraram por causa... E não é só... Sabe qual que é o filme da minha época? Resgate do Soldado Ryan. Na minha turma do Colégio Militar. Tem um monte de aluno do Colégio Militar que entrou na SpaceX por causa do Resgate do Soldado Ryan. Eu juro por Deus. Tem um amigo meu, hoje, major de cavalaria. Na época, a gente era muito próximo. Ele falou, Paulinho, eu assisti o Resgate do Soldado Ryan e decidi fazer o concurso para SpaceX. É isso. É isso que eles têm medo. Eles têm medo da sua influência positiva. E eles vão te usar como mártir, bicho. Eles vão derrubar você e todos os outros canais. Teve gente que abusou? Teve sim. Eu vi. Não é porque eu virei deputado que eu saí de grupo de polícia, tá? Eu tô no grupo... O melhor grupo do meu WhatsApp é o grupo da delegacia, do CNDP. Mandar um abraço aqui pra todo mundo no Jardim Herculano. É o melhor grupo. E lá eu recebi um vídeo que eu falei assim, bicho... Isso aqui, o cara tá de sacanagem comigo, meu irmão. Isso aqui não dá. Foi Isso aqui aqui, mano. Foi aqui, eu fico até triste. Foi aqui. Não, claro que não, bicho. Se fosse aqui, eu tinha te mandado. Falando assim, pelo amor de Deus. Porra, Glauber. Né? Porra, não me fode, Glauber. Não, cara, eu sei que o nosso público reconhece o nosso diferencial. Não, isso é sério, né, irmão? É, irmão, mas é isso. Isso é então, sério. olha só. Mano, Volta, qual é a próxima pergunta? O El Matador Rodrigues, só porque eu falei que ele não mandou superchat. ele mandou Matador aqui. Rodrigues, fala aí. Vou ler aqui o do André Batista, ele mandou canal top. Fala pro Paulo fazer live com o Honório, chamar o Honório e o Bilinski juntos, imagina. Tá. O Honório é um policial que veio aqui no canal, camarada do canal hoje.
E foi destaque, o moleque é muito bom. O moleque não, é um senhor já, é um subtenente de 51 anos. Subantigão, respeito sub. 51 anos, mas carcaça, monstro, tatuadão, brabão do BOP. Vamos fazer. Não tá no BOP hoje, mas muitos anos de BOP. É um camarada nota 1000. Eu tenho vontade de levar ele lá na Comissão de Segurança Pública, irmão. Tem que levar esses caras lá. Tem que levar o cara pra falar a verdade. Falar a realidade. Pois é. Se quisessem entender, bastava olhar. Hoje é o podcast 245. 90% dos podcasts aqui é podcast com policial. Se eles quisessem entender a realidade do policial, olhava o canal, ou não precisa disso, né? É só fazer trabalho de campo. Ir lá, é só lá bater na porta de uma delegacia. Mas e aí? Se você convidar você e o pessoal da Comissão de Segurança Pública, levar esses caras.